Boa noite, gente. Mais uma live e hoje nós estamos começando a Maratona da Arquitetura. Com 21 profissionais, nós estamos hoje dia 23, nós vamos até o dia 7 de abril, ou de maio. Hoje é 23 de abril, passa tão rápido, né? Então, e hoje para nós iniciarmos a nossa maratona, nós temos uma convidada especial e que ela é uma arquiteta e palestrante e é a Silvia Xavier. Daqui a pouquinho eu vou chamar, ela já está entrando aí na sala e a Silvia, a Silvia já vai entrar para conversar com a gente. E é o seguinte, ela é a primeira convidada, né, aí para inaugurar a nossa maratona de arquitetura, né, com 21 profissionais. E pode até prorrogar, porque tem bastante gente aceitando o convite e acho que vai ser bem proveitoso, bem bacana mesmo, tanto para os estudantes de arquitetura, de design, de engenharia civil, as pessoas que são apaixonadas por arte, por decoração, por paisagismo, enfim, nós vamos ter profissionais falando de tudo um pouco, restauração, enfim. Nós vamos agora convidar então a Silvia, que vai iniciar com a gente hoje. E a Silvia, só um minutinho, deixa eu convidar ela aqui. Tá entrando, vamos aguardar um pouquinho. Então, oi Silvia, Oi, tudo bom, Caio? tudo bem? Tudo Prazer jóia. imenso falar contigo. Agradeço por você ter aceitado o convite, né? E estamos hoje iniciando a maratona de arquitetura aqui, que serão 21 profissionais. Isso se não abrir outros, porque o pessoal está aceitando e está achando bacana, está se engajando na ideia, né? E Certo, maravilha. então, e eu vou fazer uma apresentação simples da Silvia e vou pedir para que ela mesma se apresente profissionalmente, como pessoa, enfim. É, a Silvia Xavier, ela mora em Curitiba, ela é arquiteta e palestrante master, formada pelo Instituto Gente lá, do Roberto Chiniachik, foi onde a gente se conheceu. E ela vai falar sobre o trabalho que ela desenvolve, então a gente tem muito assunto para hoje. E é isso aí, Silvia. Seja bem-vinda e pode se apresentar, por favor. Ai, muito obrigada, Caio. Para mim é muito gratificante estar aqui, né? Ainda mais assim na abertura das lives, né? Nessa tua maratona. Então, muito obrigada, pelo espaço, pelo convite. Então, eu sou arquiteta, eu sou formada na Universidade Federal do Paraná. Fiz a graduação em arquitetura, fiz o mestrado, em construção civil. E assim, desde muito cedo eu tive assim um despertar, Caio, da relação do ambiente construído, da cidade com as pessoas. Então, para mim, o maior encantamento da nossa profissão é esse, é como que a gente materializa o ambiente construído, como a gente tem essa missão de melhorar a vida das pessoas através dos ambientes. E é isso que eu busco, é isso que me move na nossa profissão. A minha linha de trabalho, ela é muito focada no usuário, ela é muito focada no conforto. Então, eu não sou conforteira, né? De fazer os cálculos e tudo. Estudei muito conforto, mas não sou da turma dos conforteiros. Mas, assim, para mim, é muito fundamental a questão de psicologia ambiental, da relação que a gente faz com o ambiente. Então, a linha do meu trabalho é essa, tá? Eu tenho um escritório em Curitiba que se chama Silvia Xavier Arquitetura e Interiores para a Vida Real, porque é nisso que eu acredito que a gente
precisa entender a realidade do cliente para poder materializar, trazer para a matéria o que passa, né, na cabeça do cliente. Fui professora durante muitos anos, quase 10 anos fui professora. Olha que É, bacana. A gente tem um monte saí de coisa em comum, hein? temos mesmo, assim, por isso que a gente teve ali um breve encontro, né, Caio? A gente se conheceu muito rapidamente, mas já conectou por causa disso. E nos últimos anos, últimos 2 anos, tenho me dedicado mais à parte de palestras mesmo, para realmente impactar mais gente, ajudar mais o nosso mercado, né, que carece tanto de uma formação continuada, né? Então, essa é uma parte aqui do meu trabalho, Caio. Você é de Curitiba? Você nasceu em Curitiba? Eu nasci aqui em Curitiba, aham. Ah, bacana. E Silvia, como que você um dia falou assim, não, eu quero, porque a gente passa, né? Tem que escolher a profissão ainda adolescentes, né? Uhum, Que eu sempre achei uma injustiça. Você com 17 anos, sabe nada da vida e você aham. tem que escolher a tua profissão, às vezes, para o resto da vida. Não que você não possa mudar, Sim. mas geralmente, né, aí, né, nessa fase você já tem que estar escolhendo a sua profissão, né? Como que aconteceu isso para você? Olha, aconteceu, Caio, de uma maneira bastante inusitada. E eu vou falar para você que eu escolhi minha profissão até um pouco antes, porque Curitiba é uma cidade que ela é marcada pelo planejamento urbano, né? Então, nós somos referência, capital ecológica, enfim, um monte de predicados, né? Mas Exato. eu fui uma criança dos anos 90, começo dos anos 90, era criança, sou da década de 80, e eu fui muito impactada por dois grandes eventos. O primeiro foi a Eco 92, não sei se você se lembra, Sim, das Nações Unidas. Então, assim, nossa, foi algo assim que me atentou assim para o planeta, para o urbanismo, para a cidade. E assim, na época, meu pai ele assinava aquela revista National Geographic e daí eu lia, daí tinha assim, quando eu vi a edição de Chicago, eu falei, meu Deus, como que existe um prédio que você tem que ligar na portaria para saber qual que é a temperatura, porque é muito alto. Então eu comecei a ter um encantamento. Bom, sei. meu pai era engenheiro, então isso também contribuiu. Eu tinha um Viu? envolvimento com a construção, né? Mas, então, teve a questão do grande evento da Eco 92, que eu fiquei muito atenta, e o outro, que foi em 1993, eu tinha 10 anos, e foi quando a minha cidade fez 300 anos. E a gente Certo. teve uma série de festividades em Curitiba. Por coincidência, o prefeito da época é o prefeito atual novamente, que é o prefeito Rafael Greca. Olha que E interessante. muito interessante. E assim, eu passei, Caio, um tempo de obsessão pela cidade. Que eu comecei assim a estudar, a colecionar, e eu te digo que eu tenho até hoje algumas coisas do jornal que eu recortava. Então aconteceu um pouco por isso, por uma paixão pela cidade. Foi um movimento que foi assim um pouco. Acho que tá acabando aqui minha bateria. O fone. Vocês estão me escutando? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Ah, então tá. Vou pra cá. Ouvindo bem. O que que acontece? Eu fui seduzida pela cidade, para depois entender que era possível se fazer a arquitetura das edificações. E esse diálogo foi uma coisa também que impactou muito assim, a minha trajetória profissional, porque eu entendo o edifício como um Uhum. diálogo com a cidade e o indivíduo também nas suas várias possibilidades de relação. Então, a gente com a gente mesmo, a gente no espaço interpessoal, hoje vivendo uma parte de isolamento, você está super na intimidade da família. Então, a questão do público, do privado, acho que ela te dá essas possibilidades de trabalho que elas são muito profundas, que infelizmente a gente estuda pouco na faculdade, né, questões psicológicas e que talvez até não sei como que foi a tua formação, se você teve essa bagagem um pouco maior, mas na minha faculdade não era tanto enfoque.
E eu acho algo extremamente importante, porque é o palco da nossa vida, né, Caio? Então, Com certeza. dizer é difícil, qual que é a maior influência que a gente sofre, né? Se não é da gente, da nossa relação com o ambiente. O habitat, né? O nosso habitat. Uhum, Então, você falou de faculdade, né? E eu também sou professor universitário, comecei e uhum. eu tenho uma pós em artes visuais. Que legal! E daí eu eu fui convidado para coordenar uma faculdade de artes visuais no início. Daí eu comecei a coordenar e dando aula também. Uhum, Muitas disciplinas, né? E uhum, a minha primeira manifestação artística foi na pintura, né? Ainda quando adolescente, lá atrás. E daí, me convidaram, daí eu comecei a dar aula. Depois, a faculdade encerrou a parte de artes visuais. Infelizmente, não teve. Nós formamos 7 turmas. Eu uhum. acho que foi muito bacana, bem produtivo. Professores que amam o que fazem. Foi Uhum. assim um grupo seleto mesmo. Foi bem interessante. E depois a faculdade abriu engenharia civil. Então Uhum. eu continuei na faculdade, mas dando aula para engenharia civil. Até eu vi aqui entrando aluno meu de Ah, que engenharia civil. E eu costumo falar, isso que você me perguntou, você fala, e como que era a tua faculdade, né? Então, eu acho que a faculdade e os professores são orientadores para você seguir um caminho. A faculdade vai te dar conteúdos durante aquele período, mas que, na verdade, aquele conteúdo é muito pouco para o que a gente precisa realmente para ser um bom profissional, para tocar uma carreira com relevância, para atender bem o cliente, enfim, em todas as áreas. Eu acho que a gente sai muito despreparado ainda da faculdade, né? Mas isso é no geral. Tem faculdades melhores, tem faculdades que tem uma carga horária menor, às vezes, enfim. Mas hoje você que vai falar. Então, e você falou que você dá aula ainda? Você deu aula? não, eu encerrei, Caio. Minha última turma foi em 2018. Daí, Certo, realmente, eu estava nesse momento, também estava viajando muito, estava com outros planos, acabei pedindo demissão. E hoje, sim, eu tenho o meu curso, que é um curso que ele é um pouco diferente, porque ele está dedicado a jovens arquitetos ou para arquitetos iniciantes, designers iniciantes, que querem que entender bacana. como exercer a profissão. Eu dirigi muitos anos aqui no Paraná a ABT, a Associação de Designers de Interiores, teve Certo, uma gestão assim bastante focada, sabe, nessa formação continuada. É algo que eu sou muito sensível a isso, sabe, Caio? Concordo com você. A faculdade ela te orienta, ela te mostra instrumentos, mas ela não abarca o que é necessário. Então, exato. nesse sentido, eu criei esse curso, né? Então, porque a gente, quando a gente está no ensino, a gente consegue sair longe, né, Caio? Porque faz parte, acho que, do DNA, né? Com Então, certeza. eu tenho essa parte, né, com os iniciantes, e também eu estou lançando um curso agora que é para qualquer parte. Então, Deu uma cortadinha. Silvia, tá cortando um pouquinho a sua fala, não sei por quê. Tá? melhorou agora? Melhorou. Ah, então tá. E o curso que é o que saber antes de reformar. Então, acho que assim, é uma maneira de eu O que dividir saber antes de reformar? é que, Olha que bacana. que é um guia, assim, é aquele guia anti-cilada, porque eu Uhum, compilei o meu conhecimento de 15 anos de obra, de projeto, de bater a cabeça, de lidar com fornecedor, de lidar com prazo e passar uma real, porque
o que eu entendo, Caio, que o nosso setor, o nosso macro setor, construção civil, tá? Vamos pegar engenharias, arquitetura, decoração, tudo que envolve a construção de uma casa, a decoração de uma casa, Aham, ainda é algo assim, bastante informal, na minha opinião. Que você é uma indústria que ela gira muito dinheiro, ela movimenta muitos empregos, mas, por outro lado, ela é pouco profissionalizada. Mesmo a aham. gente vê assim, a pedagogia do erro, né? Quem trabalha com a gente, ou é o estagiário, é o jovem profissional, tem essa questão de você ter, sei lá, a pessoa desenha o móvel errado para daí saber que não era aquele puxador que era para usar, ou aquela dobradiça. Então é algo que assim me frustra muito quando eu vejo situações assim, quando eu vejo pessoas investindo e sei lá, até por falta de noção dos passos, do que é necessário, tomando decisões erradas, no timing errado, e fica com essa pecha de que o arquiteto é incompetente, o arquiteto viaja na maionese, ou qualquer coisa, e que eu acho muito triste, não acho que é verdade, acho que a gente tem colegas assim extremamente qualificados, competentes, que eu admiro muito, mas que realmente passa por uma, não sei se foi a nossa saída do CREA para o CAL, que o conselho, de repente, como um papel de algo Deu uma travadinha, Silvia. melhorou. Ai, tomara que volte. Oi, voltou, Caio? Aí, voltou. Ai. Você falou do papel do CAL, do CREA. Isso, como algo para fazer uma formação continuada, porque a gente vê assim outras profissões que tem, sei lá, o papel da OAB, por exemplo, para os advogados, ela é muito importante. E acho que a nossa profissão Acho que a gente pensa igual. é, é É, e acho fazem assim, muito pouco pelo arquiteto, né? eu E acho que a gente é um pelo pouco engenheiro. nesse sentido, sabe? De compartilhar, de dividir, de ter um entendimento, de ter assim, processos, de ter formalização. Então, até assim, é aquele equilíbrio, né, entre o criativo e o realista, o realizador. Então, eu entendo que esse é um grande desafio da profissão. Eu sei que a tua jornada aqui ela está muito focada também em estudantes, em colegas, para a gente repensar a profissão. Então, acho que esse é um tema muito importante para trazer, né, de como a gente se profissionalizar mais em termos empresariais, em termos de entregas, de entender que a gente não é a estrela, que a estrela é Com certeza. o cliente que vai morar. Então, não é assim o meu projeto, é a casa de uma pessoa, né? Você sabe, Silvia, que isso tudo que você está dizendo, na verdade, tem alguns conselhos, né, que são mais fortes. Não em termos financeiros, porque CREA, CAL, são conselhos que têm realmente muito dinheiro, tem muitos profissionais. Mas nós ainda somos uma classe muito desunida. Uhum. Isso, e eu aprendi muito fazendo o curso Master de Palestrante sobre essa união de grupo, esse coletivo de bando, de estarmos juntos, nos protegendo, nos ajudando, e assim, em bando, nós conseguimos até ajudar muito mais pessoas. Né? E Verdade. como você disse, a estrela, tem gente que confunde, eu sou arquiteto, eu sou o bom e pronto. Não, se você não tiver cliente, você não vai ser bom nem aqui e nem na China de Covid. Né? Então, é isso mesmo. O importante é o cliente. E esse outro fato que você colocou, que o arquiteto às vezes fica mal visto por causa dos desserviços prestados nas obras. Eu trabalho muito com obra, e projetos e obras, né? Uhum. E nós temos contato com uma infinidade de pessoas em uma obra só. Daí você tem várias obras, então são muitas pessoas, muitos problemas para resolver.
tem aqueles que se comprometem realmente, tem os profissionais que se comprometem, que você confia e tal, e tem aqueles que de repente dá um deslize e a culpa fica dos erros, fica toda para o arquiteto. Né? Eu comparo nós a um maestro de orquestra. Então nós temos uma orquestra imensa, trabalhando ali na sua frente, você está regendo aquilo, porque nós vamos orientando, nós vamos trabalhando ali no dia a dia, nas visitas que você faz à obra, mas se desafinar um, já não é a mesma coisa. Uhum. Então, eu costumo dizer que a gente não consegue ser 100% numa obra, porque você depende de um conjunto imenso. Uhum. Por outro lado, é uma gratidão imensa que a gente tem que ter por tantos profissionais que trabalham com a gente, bons profissionais, né? E Uhum. que é uma profissão que jamais nós fazemos algo sozinho, né? É. É essa coletividade, é esse grupo, é essa parceria, enfim. É uma verdadeira família, né, que a gente acaba formando, né, Caio? Porque, assim, por melhor que seja a ação, por melhor detalhada que seja, a gente depende de alguém para concretizar. E isso Exato. é uma coisa assim, que precisa ter um diálogo muito afinado com o cliente para que o cliente entenda isso. E talvez essa seja uma das maiores barreiras de passar por esse entendimento, né, da escolha do recrutamento dos fornecedores, dos parceiros. Então, Certo. também é um tabu brasileiro falar de dinheiro. Então a gente vai falar qual que é o pagamento. A pessoa quer assim quando Deu uma cortadinha. é. Deu uma cortadinha. Você Eu, falou, é tabu falar em dinheiro, daí já cortou. então, nem sempre a gente, ou melhor, muitas vezes a gente começa a fazer uma obra ou um projeto, melhor dizendo, sem ter noção da base de investimento do cliente, certo? O cliente ele aloca um budget, sei lá, vou fazer um exemplo aqui. A pessoa quer reformar um banheiro. A pessoa Certo. diz assim, eu quero gastar 15 mil reformando o banheiro. Tá, beleza. Isso é o que a pessoa imagina, é o que ela está disposta a investir. Só Uhum. que as referências que a pessoa traz, de revista, de Pinterest, de qualquer coisa, vamos dizer, que o chuveiro, que nos 15 mil, você vai pagar o chuveiro e a pia. Acabou o dinheiro, por exemplo. Então, eu acho que a profissão, ela também ela é muito. Ela passa por essa responsabilidade porque você comentou, a gente orquestra muitas coisas e a gente também, de certa medida, vai gerenciar o dinheiro do cliente. Porque conforme a nossa solução, ele vai economizar ou ele vai ter uma despesa maior. E isso nem Exato. sempre, vamos dizer, está alinhado. Né? A pessoa tem uma expectativa, quer algo de um jeito, mas que quer investir menos. Então, acho que essa também é uma grande qualidade do arquiteto, sabe, Caio? De calibrar qual que é a expectativa. Às vezes, uma estratégia que eu uso, muitas vezes, tendo o orçamento, a gente ou substitui algo, ou o cliente fala, não, mas está tão legal que a gente vai investir um pouco mais. Então, que eu vejo assim, que é um dos principais problemas em obra, às vezes até, né, de um parceiro que você comentou, né? Você está ali orquestrando tudo, para que tudo saia da melhor maneira possível, para que tenha o melhor resultado. E se, de repente, uma peça ali não executa em conformidade, infelizmente, o trabalho vai por água abaixo, né? É impressionante porque desde o primeiro atendimento que você tem com o cliente, né, até você finalizar a obra, você escreve vários livros, né? E dentro desses vários livros tem que estar tudo perfeito, porque na conclusão final
é a assinatura do cliente, se ele gostou, se ele ficou satisfeito, o que houve, os problemas que você superou e que ele entendeu que tinha que superar, né? E muitas vezes não rola isso, né? Às vezes o cliente te culpa, às vezes, de um mundo de coisa que na verdade não é da sua alçada, né? Embora você esteja como maestro, mas existe, né? Por isso que às vezes o cliente traz profissionais para trabalhar conosco e eu sempre quero saber um pouco daquele profissional, como é tal, porque quando ele traz, a responsabilidade muito é dele, Uhum. né? Ele que tá trazendo. Agora, a responsabilidade nossa é imensa quando nós indicamos um profissional. E isso é bem complexo. Na minha longa carreira já de arquitetura, eu já tive algumas decepções de indicar profissionais que trabalharam em 3, 4 obras minhas, que foram bem, e chegar numa quinta obra e decepcionar. Né? Nós estamos lidando com seres humanos. Às vezes a pessoa está passando por um determinado período na vida dela cheio de problemas, está com problema em casa, está com problema financeiro. Então a gente tem que lidar com toda essa parte humana ainda, né? Na profissão. E uma parte humana que, assim, é muito gratificante, né, Caio? Por um lado, a gente conhece pessoas maravilhosas e, por outro lado, o que você falou, nem sempre tem, assim, você acerta lá 10 vezes, na 11ª dá algum problema. Então, eu volto para aquilo que eu falei em determinada parte, sobre os processos, né? Sobre essa formalização de uma maneira da gente diminuir esse risco. Eu assim, não acredito que a gente elimine, porque são pessoas, mas é uma coisa que é bastante delicada mesmo. Aham. E que acho que eu considero assim como um dos maiores desafios, até porque a gente precisa estar muito fechado na ter esse triângulo, né? Cliente, arquiteto e fornecedor. Então, o fornecedor é meu aliado. Sem ele, eu Exato. concretizo a obra. Mas o cliente precisa confiar em nós dois e o parceiro precisa confiar em mim, confiar na minha condução, né? Não substituir, não dar outras ideias. Então, é algo que é bastante delicado, mas é muito gratificante quando a gente chega, né, no final, né? Eu gostei dessa analogia que você fez. Então, são vários livros escritos. No final, o cliente vai assinar e, assim, é interessante porque o resultado, na minha visão, são dois. Um é o estado de espírito que você chega no final e o outro é a obra em si. Porque às vezes a obra ela caminha de uma maneira tão desgastante que a pessoa perde o prazer da realização do sonho, sabe, Caio? Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente trabalhar, de trabalhar muito diário, compartilhar, compartilhar com o cliente quais que são as etapas, quais que são os desafios, avisá-lo. Pequenas coisas, uma coisa que até eu costumo avisar, uma coisa muito simples, mas que dá muito BO. Banheiro, água, trocar de roupa. Então, a gente vai fazer uma obra de uma casa funcionando. Caio, a gente precisa combinar o que vai ser usado de banheiro, como que vai ser. Teve uma obra que eu peguei uma vez, Caio, sem brincadeira. Deixa eu só, antes de você falar dessa obra, deixa eu só dar boa noite pro pessoal, que tá entrando bastante gente e tal. Entrou a Marivel, não sei se você lembra da Marivel. Ah, que legal, tudo bom, Maria? E entrou bastante gente. E eu tô vendo agora o Dr. Regis dando boa noite, boa iniciativa. Obrigado, Dr. Regis. Dr. Regis é um médico de uma cidade vizinha, o genro dele também é arquiteto, vai estar aqui também
na maratona e eu acompanhei todo um projeto dele de uma casa bacana e tal. E é um cliente maravilhoso aí. Obrigado, doutor Regis. Que maravilha, que coisa boa. Desculpa, você ia contar a história, então. Eu ia contar assim, algo extremamente simples, mas eu acho que relata essa questão de como a gente consegue, assim, de como uma obra pode enlouquecer uma pessoa. E que o problema não é a decisão do que a Cláudia Moura também. Bom, Cláudia. A Cláudia também, nossa querida, e a fera das harmonizações. E, e nessa questão a gente tem uma obra harmônica. Isso é um desafio, porque o resultado, eu tenho certeza que ele vai ser alcançado. Eu não tenho dúvida. Mas se atrasou, se a pessoa precisou comprar 1000 vezes o material, se estourou o orçamento, isso são desgastes que a pessoa enlouquece, né? Tem lá o filme lá do Um Dia a Casa Cai, né? Hanks fica reformando a casa. É enlouquecedor. Assim, eu sempre falo para reforma é um desafio, é uma época da sua vida que você vai dedicar um tempo para esse projeto, Exato. que você, com a contratação da gente, né, Caio, o cliente pode se envolver mais ou menos. Então, existem diferenças de contratos. Eu tenho alguns clientes que eles, tipo, a gente conversa no começo, no estudo, tchau, e eles voltam quando está pronto. Eu tenho muito cliente que tem esse perfil, especialmente os clientes médicos, eles confiam muito. Eu acho que, como a profissão deles, né, exige muita confiança, não, ó, vou viajar, daí a gente Exato. combina os pagamentos, e é muito bacana quando acontece, porque a obra flui, o cliente degusta a parte boa, né? Que é muito legal você numa loja escolher alguma coisa, escolher um móvel, participar da decisão de uma cor, de alguma coisa que a gente mostra. Eu costumo dizer o seguinte, Caio, eu, eu ajudo o meu cliente a tomar decisões. Sim, Qual que é o meu papel? O meu papel é mostrar possibilidades. Então, exato. dentro do que a gente conversa, dentro do mergulho no mundo que eu faço do cliente, do que eu extraí, do que A visão técnica, né, que a gente tem, a gente tem uma... né? Você vai ser o mentor, na verdade, né? E claro que daí a gente traduz isso para um projeto, para o papel, tem aí Exato. coisas, mas assim, acho muito importante mostrar as possibilidades e independentemente, sabe, Caio? Até fugindo um pouco do budget, sabe por quê? Eu acho importante que o cliente conheça o que existe no mercado, sabe? Por Exato. exemplo, um chuveiro de teto, uma torneira diferente, porque a casa é sonho. Quando a gente faz corporativo é um pouco diferente, porque daí é produtividade. Mas a casa é muito É sonho. bacana ter, sabe, ter esse caminhar de apresentar, ó, aqui, né, aqui no sul, nossa, já começa a esfriar, que delícia, uma lareira a álcool. E daí o cliente fala, nossa, mas existe lareira a álcool? Puxa, é meu papel mostrar, né, que, afinal de Exato. contas, é o meu mundo e a gente compartilha e nesse compartilhar, a gente vai direcionando, isso realmente não me identifico, é por aí, vamos avançar. Então, é uma construção e que quando existe essa sinergia, é muito importante ter uma sinergia do cliente com o profissional, porque é uma relação de extrema confiança. Então, sabe, você precisa, como você escolhe um médico, um advogado, o arquiteto, ele vai ser teu cliente. A gente está aqui até a Cláudia para afirmar isso, né? A questão da energia. Quando você faz um projeto, uma reforma, você mexe com energias muito grandes, Com até certeza. estados emocionais. Nem toda Nós mudança. ficamos muito próximos, né, das pessoas. Trabalha muito com a intimidade da família, das pessoas, né? E às Você vezes. sabe que, às vezes, eu explico isso para o cliente,
né, que lá alguns séculos atrás, que o arquiteto chegava a morar na casa da pessoa. Claro, isso as Uhum. famílias mais abastadas, tal, morava por um período na casa para ver todos os costumes, quais eram os hábitos, como que aquela família funcionava, né, para ele captar tudo para dar o maior conforto na casa que fosse construir, né? Então é bem interessante. E hoje não há, a gente está vivendo num mundo contemporâneo que não existe esse tempo, não tem essa condição, mas que nós temos que captar o máximo possível, né? Da necessidade, do sonho do cliente. Sempre eu falo isso, que o arquiteto ele é realizador de sonhos. Só que, junto com os sonhos, ele é resolvedor de problemas. O tempo todo. Isso na faculdade ninguém falou para mim. Né? Que eu ia viver a minha vida inteira resolvendo problemas de obra do cliente. E essa é a condição. E a gente às vezes fica meio chateado e tal, mas é isso. E depois dá aquela satisfação imensa, né? Quando você consegue resolver o problema, quando o cliente fica satisfeito com o teu trabalho, com a obra. Eu acho que isso vale mais do que o dinheiro que a gente recebe. E assim, uma coisa que até nessa quarentena tem me deixado muito feliz, Caio, eu fico pensando assim, nossa, como meus clientes estão passando bem, como eles estão bem instalados. Isso é uma coisa que realmente é extremamente gratificante, né? Ver que os É, projetos eles são feitos para aquela realidade, para aquelas famílias, e assim, o, a obra vai acabar, tá, pode custar mais caro, mas ela vai acabar uma hora. E o que eu acho importante também é a gente evitar certo trauma é, durante o processo, porque é desgastante, você vai fazer um aporte financeiro alto, é, as coisas às vezes saem do controle, você tem um planejamento, você vai acompanhar o cronograma, às vezes acontece algum atraso, ou reforma não é nenhum atraso, seja uma opção. Às vezes você vai quebrar a parede, você vai trocar uma tubulação, e você encontra um vazamento, você vê algo que precisa ser melhorado. Então, exato. a pessoa assim que entra numa reforma, ela precisa ter uma dose de coragem, né, em primeiro lugar, e ter uma noção de começo, meio e fim. Entender os passos que ela vai precisar passar, entender que em algum momento ela, na hora do almoço, vai ter que dar uma fugida para ir numa loja, ou vai passar o cartão por telefone. Então, assim, eu acho que às vezes essa dinâmica ela pode ser muito mais desgastante, né? Porque afinal você não vai parar a vida da reforma, você tem todas as suas responsabilidades. Então, isso é uma coisa que pega bastante. E os combinados, né? O que eu ia comentar de exemplo aquela hora. Você vai colocar uma pessoa estranha na casa de um cliente. Então, Deu uma cortadinha, Silvia. Vai colocar uma pessoa. uma pessoa estranha na casa de um cliente. Um pedreiro, um encanador, um eletricista, alguém que não faz parte daquele sistema. Então, a gente precisa combinar horários, combinar procedimentos. Tá, então qual banheiro que essa pessoa vai usar? Tem cliente que às vezes fala, se deixar a casa inteira trancada, a pessoa não vai usar o banheiro? Aham. Sabe, são coisas que acho que assim, coisas práticas, isso incomoda muito mais, por exemplo, você levantar na campainha, quem acorda é teu pedreiro, porque ele chegou antes e você tá de camisola. Isso é uma coisa que desgasta muito mais que qualquer outra coisa. Então, acho que a gente, como arquiteto, serve também de uma espécie de barreira, Caio, Aham. para que esse processo seja mais tranquilo. Tem a parte técnica, tem a parte Muito de psicólogo, né? uma parte assim de entendimento, porque É. são pressões muito grandes que a gente sofre durante uma reforma, né? Você provavelmente já fez alguma reforma para você, um projeto para você. Quando a gente é o O cliente, é, primeiro projeto. o que você fez? Fez uma casa? O que você fez? Tirando um projeto, porque, na verdade, com 16 anos,
teve um tio meu que a casa da fazenda dele pegou fogo. Aham, E daí ele teve que. Ele via eu desenhando e ele falou: Você não quer desenhar a casa da fazenda para mim? aham. Aquilo eu falei: Meu Deus, que responsabilidade. Eu era um menino, né? E amei, porque eu realmente eu vivia desenhando casa, a casa da minha mãe, então, eu vivia reformando. Cada dia eu reformava no papel, né? E Uhum. mostrava tal. E daí foi a primeira casa que o projeto concluiu assim, que foi essa da fazenda. Claro que muita coisa eles não ouviam muito a minha opinião, porque eu era um menino ainda, tal, mas concretizou, né? Uma casa grande, tal. Então foi bem bacana isso. Mas a primeira casa que, assim, eu estava fazendo arquitetura, Hum. eu era recém-casado e daí meu pai me deu uma casa pequena e eu queria reformá-la, tal. Pouca coisa, também não tinha dinheiro, era estudante, né? Então, daí eu fui naquela catação de ir para Ferro Velho, para lugares assim, para ressignificar as peças, que hoje essa palavra está muito em moda, mas isso a gente já faz há muito tempo, Sim. né? Então, eu consegui fazer um trabalho bacana nessa casa, e só que eu fui o primeiro cliente a sofrer. Uhum. Eu tive calote, teve gente que eu paguei que nunca mais apareceu. Então, todas as experiências negativas que eu poderia ter na obra com o cliente, eu tive na minha casa, né? Que eu ainda era bem novo. E o que aconteceu? Daí eu tive que parar a reforma durante um tempo, depois retomar, terminar. No fim, consegui acabar a reforma, né? Mas tive muitos problemas com mão de obra, inclusive porque eu não sabia definir muito o tipo de profissional que eu queria, porque eu ainda era estudante Uhum. de arquitetura, né? Uhum. Mas, no fim, acabou dando tudo certo e tinha até umas amigas da mãe do meu filho que passavam lá e falavam assim: Kai, minhas filhas sempre pedem para eu passar em frente da sua casa porque parece uma casa de boneca. Que toda bonitinha, não era uma casa grande, né? Era uma casa boa, mas não era nada muito grande, mas tinha aquele aconchego, aquela cara de arquiteto, e ainda mais eu cheio de sonhos, né? Uhum. Ainda dentro da faculdade e tal. Nossa, Foi imagina. legal que eu já vi a realidade de cara, assim, né? E isso eu acho que é interessante, você cativa, né, o espaço pelo teu DNA, por alguma coisa que tenha a ver com você, né? Eu vejo assim hoje que o autoconhecimento está tão em voga que as pessoas percebem como se trabalhar é importante. É uma coisa que eu tenho falado em algumas lives, Caio, quero até saber a tua opinião. Você já assistiu o filme Parasita? Não, vou até Aí anotar. eu estou fazendo uma enquete nas lives pelo seguinte: eu amei o filme, É, achei assim maravilhoso. Netflix? Oi? Na Netflix? Não, eu acho que ele tá, se eu não me engano, ele tá no Now. No Netflix ainda não entrou. Ele é um filme que é sul-coreano, que foi o ganhador do Oscar esse ano, mas ele é produção americana. Por isso que ele entrou como categoria principal. E Certo. muita gente comentou que, nossa, uau, uma casa linda. Até saiu, é um cenário, né? Na verdade, ela foi produzida como se fosse uma casa de um grande arquiteto de lá, mas é uma Olha que casa bacana. feita para o filme. Mas é uma casa, ó, a Ana está escrevendo aqui, incrível o filme, eu também achei maravilhoso. Mas é uma casa, você me conta o que você achou. É uma casa que para mim é uma casa estéril na vida. E eu acho que assim, hoje, o tempo que a gente vive, esse intensivo que a gente está no Covid, que a gente tá confinado, eu não admito mais uma casa show. Eu acho que eu acredito numa arquitetura de verdade, arquitetura que ela não é só uma expressão estética, que está tudo no lugar, que está tudo em boa gestalt. Não é isso. É uma coisa que tem vida, que tem cheiro, que tem almofada, que tem um troço.
um troço brega, porque é Você pode usar de verdade, né? e que tem, sei lá, um bibelô, que tem, sei lá, aqui coloquei minhas coisinhas, uma coisa, tipo, é bonito, é bonito, mas assim, se relaciona comigo. Então, É, fazer a relação com a casa, eu acho que é muito importante para que a gente olhe. É a minha grande aposta, a grande aposta para o trabalho. E eu queria te bacana. pedir essa opinião, sabe? Essa questão do diálogo, porque eu vejo que está assim, no momento que a gente oscila, tem a pessoa, e eu estou falando do autoconhecimento por quê? Porque a gente volta e meia, tem as recomendações, às vezes não são tão escancaradas, tá? Mas às vezes é o que chega para você assim, ah, porque eu queria um quadro, não sei como, eu queria uma um papel de parede, não sei como. Estou dando exemplos aleatórios, tá? Certo. E eu sou uma profissional que eu realmente eu respeito muito a voz do cliente. Eu acho importante do como que ele se expressa e o que ele pede. Mas eu vejo que muitas coisas que as pessoas pedem, Caio, elas são externas. Ah, é porque na minha prima era assim, porque na minha amiga é assim, na blogueira Ex- não sei o que, é da galeria tal. Então, às vezes, até a pessoa não alcança aquele objeto, aquele móvel. Se, sei lá, vai trabalhar com algum design aí que é uma réplica, ou uma réplica de má qualidade, daí eu já não gosto muito. Então, mas assim, você tá ali em algo que você olha e fala, ai, quem que mora aqui? Ah, eu não sei. E eu acho que é gostoso, assim, você chega, agora vocês estão aqui na minha casa. É legal Exato. que tem a ver A com casa tem que ser a cara do cliente, né? e assim, a gente passou por um momento muito longo, sabe, da vida perfeita, ou rum, do sofá branco, sofá bege. Exatamente. Aqui no sul se usa muito cores claras, sabe, Caio? Sei que você Aham. vimos aqui, vem, talvez você tenha visto isso, mas assim, cadê aquela pimenta? Cadê aquela cor? Cadê a minha já sou uma pessoa da fazenda, puta, cadê aquele couro? Personalizar, né? O ambiente, né? Você sabe que você está falando uma coisa que eu comecei minha carreira de arquitetura, aliás, de arquitetura e como ator também, eu comecei na mesma cidade, que foi em São Paulo. E eu trabalhei logo no início com o Léo Shetman. Não sei se você Ah, que massa. conhece. O arquiteto Léo Shetman, para mim, é um grande Maravilha. profissional que está aí até hoje. Ele fez a Casa Cor em São Paulo são 34, ele fez já 33. Quer dizer, ele é dono, Nossa, né? ele é maravilhoso. E ele esses dias eu estava vendo uma live, aliás, em duas lives ele citou isso de às vezes a pessoa chega com alguma coisa, fala, olha, Léo, eu tô com isso aqui e tal, é de família e tal. Daí ele vai analisar, entendeu? Ele falou, eu não vou descartar. A pessoa tem toda uma história ali, ela quer colocar aquilo, a gente vai arrumar um espaço, o melhor espaço para ela colocar, vamos integrar aquilo na história, a não ser que seja uma coisa de aberração mesmo, que não tem É, nada a ver. Mas eu achei muito bacana, porque ele é um puta profissional, um ícone, né, na verdade, na arquitetura ele, brasileira, porque ele sempre ele, está presente em tudo. Oi? ele é um grande marco para todos nós, né? Trabalho. E ele é um cara simples, entendeu? Ele tem essa humildade. Ele fala, não, ó, se tem a tua cara, se é para se tem algum motivo, não essa coisa externa, que você fala, eu vi na casa de fulano, eu vou querer também. Teve uma fase muito assim, né? Teve uma fase que as casas pareciam lojas, né? Não se usava. Parecem iguais e é algo assim que a gente aqui nesse papo entre arquitetos, eu acho que é muito interessante ter esse diálogo, porque eu estou falando mais como um fato do que como eu não sei se é ruim, mas é uma constatação. A gente vê assim tudo meio igual, tudo meio assim, até na questão de você se identificar, talvez uma macro tendência, de você se identificar como coletivo, de você se identificar como parte de uma sociedade.
a casa de jeito, mas eu vejo hoje algo muito mais individualizado, algo que assim, o que é diferente é o que vai ser melhor, sabe, Caio? Eu tenho essa visão. Eu sei que é uma arquitetura mais difícil de fazer. Isso que o Léo fez, o cara é mestre, entende? Então não é uma coisa fácil. E talvez os jovens profissionais tenham justamente essa dificuldade e até falta de repertório, porque você pegar, meter ali um painel na parede, um papel na parede, colocar um madeirado, colocar. Beleza, isso aí você abre a revista e você faz, entende? É uma coisa que não precisa fazer uma faculdade de arquitetura para fazer alguns projetos. Por quê? Porque você faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, todo esse mergulho, você pegar uma peça de família, você fazer essa inclusão, como você disse, né? Sem que pareça um antiquado, sem que pareça aquela coisa de, sabe, pôr as peças. Isso acho que é um grande talento, é um grande desafio, é muito mais difícil, né? Não que a gente, eu acho que não que a gente não tenha tendências, né? Eu gosto também de coisas claras, foi um exemplo, mas assim, eu não sei, talvez seja um momento da minha vida, sabe, cara? É de uma reflexão profissional, mas o que é genuíno e o que é uma repetição, porque eu vejo que quando é algo assim que tem um conceito, puta, é um troço tão mais profundo, que marca a história daquela família, porque foi feito para ela, né? Com Mas certeza. Ai, ai, você acredita que eu vou ter que... Nós temos 8 minutos só? sério, E eu tô com um monte de coisa aqui que eu nem nossa, falei nada a gente para come te papo, hein, perguntar. Caio? Não tá. É tão bom, né? Mas não que a gente não possa fazer uma outra live outro dia, tá, Silvia? Tá bom. Que eu tô adorando o papo contigo e tenho certeza que as pessoas estão gostando muito também. Eu dei uma olhadinha no teu Insta e vi que você tem lá algumas frases e tal, né? E antes de fazer, eu tenho aqui um bate-bola, que daqui a pouco eu vou fazer, tá? Até mudei de nome, não chama bate-bola, daqui a pouco eu falo. Então, daí eu vi que você tem lá, o que você faz da sua casa, o que faz da sua casa um lar? Eu vi que tem alguma coisa semelhante assim que você tem no teu Insta, né? Você quer falar sobre isso rapidinho? Eu acho, Porque eu vou dividir o tempo agora, tá? eu acho que isso foi uma provocação que eu fiz para as pessoas observarem a casa, observarem como que elas se relacionam com o espaço e como que esse espaço faz sentido na vida dela, né? Porque a gente não mora num showroom, a gente mora na nossa casa. Exato. O que é um objeto? É uma colcha? É uma cama bem arrumada? Então, Que na verdade você já respondeu, mas eu quis fazer essa pergunta porque daí a pessoa consegue assimilar melhor, né? O tá que certo. faz da sua casa um lar? É uma reflexão, achei lindo isso. Achei profundo e achei necessário. Obrigada, Caio. E é uma pergunta que eu acho que eu vou fazer para os meus clientes. O que faz a sua casa um lar, entendeu? E tentar responder com ele, né? Achei E muito essa bacana. Parabéns, Silvio. Adorei. obrigada. Que mais, Caio? Vou falar menos aqui, não Ai, meu Deus, tem 6 minutos. Vamos fazer Sabe como que eu chamei? Ao invés de bate-bola? Porque bate-bola, é papo rápido e tal. Então eu chamei de bate-betoneira. O barco betoneira tá ótimo. Não é? Betoneira tá na nossa vida. Não é verdade? É verdade. E daí eu falei, não, para essa maratona de arquitetura tem que ter algo diferente. Então vamos fazer um bate-betoneira no final. Vamos lá. Vamos Vamos ver se lá. eu tô passando teste. Uma cor que você escolhe. Azul. Uma forma. Redondo. Um estilo. Ai,
O estilo, você me pega, porque eu tenho. Eu vou colocar. Para mim também é difícil responder isso. Mas eu vou dizer. Eu não sei se é considerado um estilo, mas sei lá, Prairie House, Frank Lloyd Wright. Para mim, é o que eu amo. Ah, eu tenho um pensamento dele maravilhoso, o que que eu ia falar. Se der tempo, ainda vou falar. Uhum. Ok. Um ídolo. Frank Lloyd Wright. Já respondeu, eu imaginei. É um sonho. Ai, um sonho. Um sonho. Eu tenho o sonho de fazer um projeto, Caio, que mude a relação das pessoas com a casa. Que mude, assim, Certo, o conceito da habitação. que bacana. Uma frase, Silvia. Ai, uma frase. Se a gente lembrar assim rapidinho, né? Mas tudo bem. Pode até criar uma, se quiser. Eu acho que assim. É que é arquitetura para vida real. Acho que é Como? muito sobre isso. É muito sobre fazer uma arquitetura para a vida real. Certo. Bacana. Uma comida. Ai, uma comida. Batata suíça. Batata. Cheiro Cheiro de alecrim. de alecrim. Olha que bacana. Porque nós somos sinestésicos, né? Uma inspiração. Uma inspiração. Deus. Eu me inspiro muito nos artistas, Caio. De repente, vai. Deixa eu pensar. Na verdade, sim, uma, uma inspiração, eu vou mudar. Uma inspiração no vernáculo. Certo. Inspiração em algo assim indígena, muito primitivo. Que bacana. É um filme. Vou Você colocar falou um já, né? o do Oi? momento, o Parasita. Tá. Parasita. Legal, você já tinha respondido. Uma palavra que te define. Conexão. Conexão. E você tem muita, viu? Foi Obrigada. muito legal. A gente está aqui com 2 minutinhos só para encerrar. Então, Silvia, eu quero agradecer você, agradecer as pessoas que passaram por aqui, que ficaram um pouco, as pessoas que estão aqui com a gente ainda. E para quem entrou depois, nós estamos iniciando hoje a maratona de arquitetura, né? Que eu convidei vários profissionais, então nós vamos ter aí vários dias falando sobre arquitetura, cada um trazendo o seu nicho de trabalho, um assunto bacana, tal. E acho que vai ser sensacional. E eu te deixo então para as palavras finais, Silvia. Ai, Caio, olha, muito obrigada. Muito honrada aqui de abrir sua maratona. Amei o Bate Betoneira. Você realmente é uma pessoa muito especial, muito criativa. Foi maravilhoso estar aqui com você. E espero a gente ter mais oportunidade de trocar experiências. Muito bom dividir e avançar na profissão. Com certeza. Valeu mesmo, gente. Obrigadão, Carla gente. também, ó. Nilson, que delícia vocês aqui. Gabi, André, Gente, eu não conheço os amigos da Silvia aí de Curitiba, né? Mas foi um prazer aí ver todo mundo entrando também, que né? Entrou delícia. cliente meu, entraram alunos. É que não dá para ficar comentando, senão a gente não consegue desenvolver o papo, né? É Mas verdade. enorme gratidão. Gratidão, Caio. Beijo, Valeu. sucesso aí na maratona. Olha, conseguimos fechar em tempo, hein? É, São 23 horas agora. Eu abri às 22 em ponto. é isso. Tchau. Tchau. Beijo, a gente se fala. Obrigado.